Olá, sou a Janaína, do Instituto Souza Araújo, e hoje estamos aqui novamente com a segunda temporada do podcast O Som da Transformação, que é um dos projetos do Instituto. E hoje, claro, um momento muito especial, após a nossa quarta feijoada, que foi um sucesso, trouxemos aqui a nossa embaixadora, a Vânia, para que vocês conheçam um pouco da história dela, que ela possa explicar um pouco tudo o que passou, a sua jornada, né? Tudo que aconteceu na sua vida, e eu tenho certeza que essa mensagem vai para você que vai estar aí nos assistindo. Então, essa mulher, gente, ela tem um currículo incrível. Ela é medical coach, TEDx palestrante, ela tem 3 livros já publicados, especialista em neurociência do comportamento da saúde integral feminina, e vai trazer aqui uma mensagem de vida para você. Então, fica aqui com a gente que vocês vão conhecer um pouquinho da jornada da Vânia. Então, Vânia, seja muito bem-vinda novamente, né? Então, fale um pouquinho para as pessoas sobre você. Janaína, muito obrigada mais uma vez pelo convite aqui, por estar aqui nesse podcast, por ser embaixadora desse evento tão especial da Feijoada Beneficente e que arrecadou um valor tão bom para uma entidade que vai levar saúde, bem-estar a tanta gente, né? Porque quem está passando pelo câncer é uma jornada que é tão longa, né? Eu sei como é que é isso, né? Há quase 13 anos atrás eu estava nesse processo também, passando por um câncer de mama triplo negativo. Então, fico muito feliz por poder representar o Instituto neste momento tão especial. Olha, isso é muito importante, né? Como eu falo, o convite que a gente faz para a embaixadora é exatamente para trazer, né, essa mensagem para as pessoas, né? Porque a gente acaba passando, é uma jornada, o câncer quando vem na nossa vida é uma jornada que você tem que vivenciar, não tem jeito, você tem que vivenciar, mas modifica muito de que forma você olha para aquele problema, e não só para o câncer, mas para tudo na nossa vida, né? A gente tem que ter esse olhar de que realmente eu vou curar, por isso que a gente colocou o nome do nosso projeto, Abrace a Cura, porque a gente acredita muito nisso. Se você acreditar que você vai ser curado, você vai ser curado, e você vai poder levar essa mensagem e incentivar outras pessoas, né? Mas, Janaína, muito interessante você falar isso, porque eu acredito piamente, e é um dos lemas do meu trabalho, que eu trabalho há mais de 10 anos com mulheres que estão passando ou passaram pelo câncer, e que a cura, e essa é uma mensagem que eu tento levar, que a cura é muito mais do que uma cura física. Porque muitas vezes a pessoa tem um diagnóstico de um câncer metastático que, no papel, fisicamente, ele não tem cura. No sentido, a pessoa nunca vai ouvir, você não tem mais câncer. Mas mesmo assim, ela pode se considerar curada, porque a cura, ela é integral. Exato. Muitas vezes, tem tanta gente que não tem um diagnóstico de doença e passa pela vida sobrevivendo a ela. Exatamente. Sem saúde. E com um diagnóstico de doença, pode viver uma vida com muito mais sentido, com muito mais propósito, com muito mais presença. E isso sim é cura. Quando a gente consegue encontrar esse nosso sentido espiritual, né, de conexão com a gente, conexão com a nossa essência, com quem nós somos, e entendemos qual é que é o sentido da nossa vida, para que a gente está aqui. Exatamente. Isso é cura. Eu falo muito isso. Isso é cura. Né? A gente acaba conversando com muitas pessoas que acabou passando pelo processo do câncer e eles falam exatamente disso. Antes era como se eu não olhasse para a minha vida. Eu vivia uma vida como se todos os dias eu apenas levantasse para trabalhar, para fazer minhas coisas. Acabava não tendo tempo para cuidar da minha saúde, porque colocava tudo prioridade, menos a saúde. E ela falou assim, a partir que eu recebi o diagnóstico, eu comecei a olhar para mim, comecei a me alimentar melhor, fazer exercício físico. Então, assim, eu comecei a trazer uma qualidade de vida para mim que teria que ser normal e eu não trouxe. E eu precisei receber um diagnóstico. Então, ela fala até assim, a nossa embaixadora do ano passado, até ela fala que o câncer foi como um amigo na vida dela, porque ela teve um outro olhar, né? Hoje ela ela já passa aquele processo que só faz o acompanhamento anual para ver, mas ela fala assim, o quanto é importante você se cuidar, né? E ela falou, e eu precisei ter um baque na vida para poder eu enxergar que eu fazia tudo errado. Né? Então, assim, são essas pequenas coisas que às vezes a gente vai deixando no dia a dia e depois acontece, a gente fala, mas por quê? Né? Então, assim, não é o porquê. Vamos olhar, é para quê, exatamente. O título do meu primeiro livro, que lancei em 2014, foi O Câncer Foi Minha Cura. E não foi porque eu tinha uma vida totalmente errada, não é isso. Mas o meu olhar sobre a vida, ele estava um pouquinho distorcido. Ele era muito sobre o que é que a vida precisa de mim. Então, o que é que os outros precisam de mim? Eu vou lá e faço, e estava num piloto automático. Sim. Até que eu parei e pensei, calma, o que é que eu preciso de mim na minha vida?
Porque a gente só dá aquilo O que que a gente sobra. tem, exatamente. A A gente gente só não dá dá o aquilo que a tem. gente quer. Então, o que é que eu quero dar para o mundo? Né? Se eu quero fazer do mundo um mundo melhor, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor não é uma pessoa só que faz o bem, mas é uma pessoa que é boa para si. Sim. Ame-se a si primeiro. E esse processo da gente se colocar em primeiro lugar e se amar nos detalhes da vida é muito difícil, Sim, principalmente nossa, sendo mulher. exato. E como a gente estava comentando aqui um pouquinho antes, né, sobre a cobrança. A gente acaba se cobrando. E muitas vezes as pessoas não entendem, que elas acham assim, eu vou dar um não para tal pessoa, e às vezes é um sim para você. Porque Sim, você dá um não para tal pessoa, ela pode até ficar chateada, mas às vezes você dá um sim para alguém só para ser a boazinha e você sofre, né? Então, exato, assim, você está trazendo coisas para dentro de você que você não está conseguindo resolver, e chega uma hora que a conta chega, exato. né? E esse é um dos grandes desafios da nossa vida. Eu acredito, para mim, que um dos símbolos de sucesso assim na vida é a gente conseguir servir o mundo sem deixar de se servir. Sim. Então, eu vou servir, mas eu não posso me atropelar. Então, o desenhar limites, não é esse dizer não, é um exercício que a gente precisa fazer, mas ele é libertador, libertador para nós e libertador É, para o outro, exato. porque a gente dá a oportunidade do outro para ele também poder dizer não e também para ele saber que quando eu digo sim é porque realmente eu posso aquilo. E também a contraproposta, eu não posso desse jeito, não posso hoje nesse horário, mas pode ser daqui a 3 dias ou daqui a 4 dias. A gente tem que saber esse limite, né? E impor Exato. esse limite. É difícil, a É. gente acaba sofrendo muito, muitas pessoas acabam adquirindo outras doenças, né? Tipo, a parte de saúde mental, principalmente, Sim. uma ansiedade, uma crise de pânico. Por quê? Porque acaba engolindo muita coisa que não queria, aquilo Sim. faz mal, mas chega uma hora que a gotinha ali É. daquele copo, aí a pessoa fala assim, nossa, às vezes acaba um relacionamento, alguma coisa, e fala assim, por que eu acabei esse relacionamento e eu tô com ansiedade? Não, já vem uma bagagem aí de Sim. antes e você acabou chegando aqui no seu limite, você vai precisar resolver, né? Mas aí é outro ponto importante que você toca também, que é um grande gargalo que a gente tem hoje em dia na sociedade, que a gente não tem literacia emocional e a gente não tem educação emocional, não sabe lidar com as nossas É, emoções. A gente simplesmente não quer lidar com as emoções de valência negativa, né? Raiva, ansiedade, medo. A gente coloca para baixo do tapete, tenta ignorar para tentar fazer com que elas passem, só que as emoções não processadas, elas viram biologia no nosso corpo. exato. Não, então a gente tem que abraçar as emoções, não abraçar o medo, abraçar a raiva, não é isso, mas as Sim, emoções elas são informação, elas trazem uma mensagem para nós, não, o nosso corpo ele não quer nos fazer mal, tudo está aqui integrado com uma intenção positiva, e a gente só tem que aprender a escutar o corpo, só que escutar o corpo às vezes é desconfortável, mas não claro. escutar é pior ainda, Exato. ter que pagar o preço de uma biologia que chegou no extremo de causar uma doença, para a gente não dar atenção as mensagens e a informação que chega até Oh, nós é muito alto. é muito. Né? Eu falo Né? muito isso, né? A gente tem que saber se vale a pena pagar esse preço, né? Porque eu falo assim, tudo que eu sempre falo em vários locais onde eu falo assim, gente, o que a gente tem mais de importante é a nossa vida, é a nossa saúde. Se a gente não estiver bem, não conseguimos ajudar ninguém, principalmente quem está ao lado, a gente não Uhum. consegue. Como você falou, a gente só dá aquilo que a gente tem sobrando dentro da gente. Então, assim, a gente tem que se curar primeiro para depois curar o próximo. Exato. E as pessoas demoram a enxergar isso, né? E aqui eu vi que você fala muito sobre espiritualidade, sobre propósito, né? E Uhum. assim, qual a mensagem que hoje você traz para essas pessoas, principalmente quem hoje faz o tratamento? Sim, para quem faz o tratamento, eu acho muito importante sempre passar a mensagem de que a pessoa não é a doença que ela está carregando. Aquilo é algo que está aparecendo na vida dela e que tem algum propósito. Tá? A gente tem que encontrar algum aprendizado, porque eu me recuso a acreditar que na vida as coisas que acontecem com a gente são em vão, são Ah, sim, aleatórias. verdade. Aí fica muito difícil, fica muito pesado. Né? Então, quando a gente entende o nosso para que está acontecendo comigo? Ou se eu estou com ansiedade, para quê? Qual é que é a mensagem? Qual é que é o medo que eu tenho aqui por trás? Se eu estou sentindo raiva, o que é que eu senti que tiraram de mim? Né? Então, aprender a entender Aprender as nossas mesmo. emoções, conversar com o nosso emocional, dar espaço, acolher essas emoções. Porque quando a gente acolhe as emoções,
Em vez de a gente estar produzindo cortisol e adrenalina, que são os neurotransmissores do estresse, que vão causando essa biologia negativa no nosso corpo, esses sintomas, e que vão enfraquecendo o nosso sistema imunológico, um sistema imunológico enfraquecido é a porta para doenças, para desenvolvimento da maior parte de doenças crônicas não transmissíveis, entre elas o câncer. Já quando a gente regula as nossas emoções, a gente acolhe as emoções, a gente entende que não vou só viver de emoções de valência positiva, né? As outras de valência negativa, elas são importantes até para a sobrevivência. Quando a gente acolhe, aprende a entendê-las, aprende a comunicar com elas e começa a acolher e ter espaço para lidar com elas, a gente se regula. A gente regula o nosso sistema nervoso. E com o sistema nervoso regulado, nós fazemos melhores escolhas. Sim. Então, melhores escolhas mais saudáveis. Não vamos comer emocionalmente, não vamos deixar de dormir, ter insônia, não vamos viver com dores e contenções. Então, começamos a ter mais leveza, mais bem-estar, mais qualidade de vida, mais saúde, melhores escolhas. Difícil? É difícil, porque não é fácil você olhar para si mesmo e, como você falou, acolher essas emoções, né? Porque é muito mais fácil, na hora que vir uma emoção, ou você surta, você chora, você grita, as pessoas às vezes realmente têm essa dificuldade. Quando a gente fala, eu escuto muito isso, né? Eu sofri muitos anos com ansiedade, então todas as pessoas que eu cheguei a passar, eles falavam, acolhe. Aí eu falava assim, mas como é que eu vou acolher quando eu tô nervosa, quando começa a tremedeira? Ele falou assim, aceita a emoção. Porque pelo fato de você não aceitar a emoção, você começa a passar mal, você acaba ficando naquele estresse, né? E porque aqueles pequenos momentos ali da ansiedade são terríveis para quem Sim. passa, né? Então é exatamente como você... A partir do momento que você acolhe, você começa a entender, você vai buscando um jeito de que, assim, tá aqui, eu vou ter que passar por isso, mas vamos enfrentar da melhor forma, Sim. né? Vamos enfrentar o dia a dia da melhor forma. E ter ferramentas, É. não é? Porque a gente nasce com todas as ferramentas que a gente precisa na nossa vida. O nosso corpo nos dá tudo aquilo que a gente precisa, só que ele não traz manual. Então a gente tem uma vida indo buscar esse manual, né? Então, por exemplo, a respiração, nós temos várias técnicas de Ai, respiração que elas são ótimas para nos autorregularmos, para mudarmos o nosso estado emocional. Porque a gente também não pode resolver um problema no mesmo estado emocional em que ele foi criado. Claro. Então, se você está lá, naquela situação ansiosa, naquela ansiedade crescendo, a respiração cada vez mais curta, hiperventilando, e tem que tomar decisões nesse estado, não vão ser boas não vai dar decisões. certo, exatamente. Aí vira aquela bola de neve, aí vira um ataque de pânico, né? Enfim, cada Outras- pessoa é para exatamente. um lado. Mas agora, se eu tenho uma técnica de respiração, eu faço, por exemplo, uma respiração quadrada, uma respiração que eu gosto muito, que é sempre... É importante que sempre a respiração ela seja de boca fechada. Uhum. Então, inspira pelo nariz em 4 tempos. Segura o ar 4 tempos. Expira em 4. Retém fora 4. Continua, inspira em 4. Retém 4. Expira em 4. Retém fora 4. Você faz uma respiração E assim, você muda o estado emocional. Muda. O estado, o sistema nervoso. Você sai do Exatamente. sistema nervoso simpático para o parasimpático, que é o de relaxamento. E tem muita gente que não acredita. Eu era uma dessas pessoas. Todo o psicólogo, quando eu passava, ele falava assim, você tem que aprender a respirar, porque quando você está nesse estado, você não respira. Respira. Eu falava assim, imagina. Só que aí, uma moça que eu fiz uma terapia, que ela fala sobre terapia energética, né? Sim. Doutora Aline Lago, ela me ensinou a respiração. Foi o que me ajudou a viajar de avião. Sim. Né? Porque era um pânico muito grande. E ela falava, quando você respira, isso é tão importante, isso é tão sagrado, que a sua mente não consegue pensar em outra coisa, porque ele sabe que você está fazendo aquele processo de respirar, e aí é como se você tivesse consciência daquele momento. Sim. Eu estou neste momento fazendo a minha respiração, e, gente, funciona. É porque ele te ancora para o momento presente. É. A ansiedade é o quê? Você querendo pular etapas. Você Verdade. está aí lá com medo do futuro. Um futuro que não está acontecendo. Você não sabe nem sequer se vai acontecer. Exatamente. Você pode sair daqui, ser atropelado e acabou. Olha, Nem vai acontecer aquele momento. Então, a gente só vive no momento presente. Então, quando a gente tem essas técnicas de trazer a gente para o momento presente, é aqui que eu estou vivendo agora. Que essa é uma grande ferramenta para quem está passando pelo câncer. Porque o tratamento do câncer é longo. olha. É muito difícil. É quase 1 ano de tratamento, mais X tempo de recuperação, meses de recuperação. Cada pessoa é de um jeito, né? E depende do tratamento de cada um. Então, se a gente fica pensando, ou seja, eu tenho que fazer 16 quimioterapias, 16? Meu Deus, como é que eu vou aguentar 16 quimioterapias? Eu não Já vou está aguentar. sofrendo antes de fazer a primeira. Não importa, são 16, não importa. É. Qual é que é? Hoje tem quimioterapia? Então, hoje Sim. é menos uma. É. Menos uma.
E cada dia é só por hoje. Só por hoje. Que escolhas é que eu posso fazer só por hoje Olha, que vão me trazer bem-estar? Só por hoje. Ai, mas e se amanhã eu conseguir? Não importa amanhã. Amanhã não existe. É hoje. O que é que eu vou fazer hoje por mim? olha, Para que eu esteja melhor. a embaixadora do ano passado, ela ia fazer as etapas da químio dela e toda vez que ela ia, ela estava maquiada, ela colocava salto e ela tirava foto. Ela falou assim, 1 barra tal, 2 barra tal, porque ela falou assim, cada dia é um momento, então eu vou viver este momento. E ela falou assim, e eu não vou viver esse momento toda destrambelhada, toda Sim, bagunçada, nem dá para dizer não. descabelada, né? Porque não tem nenhum. Então ela fala assim, eu me maquiava, ia com meu salto e ia. E ela sempre, assim, muito positividade, né? Porque eu acredito que isso... Você fala aqui muito sobre propósito, né? Você acredita, assim, Qual o propósito hoje que você encontrou na sua vida após você receber o seu diagnóstico? É interessante essa pergunta, até queria juntar esse propósito com espiritualidade. Só dando aqui, já voltamos aqui ao propósito, mas eu queria definir aqui 2 tipos, pela visão da neurociência, eu sou especialista em neurociência do comportamento, né? Então eu uso muito a neurociência para ajudar as pessoas a mudarem comportamentos, tanto as pessoas individualmente como dentro das empresas, porque os CNPJs são feitos de CPFs, Exato. né? Se os CPFs têm bem-estar, têm saúde mental, saúde emocional, eles também vão gerar melhor lucro para as empresas, né? Então, uso muito a neurociência para isso. Então, existem 2 tipos de espiritualidade. A gente tem muita tendência de olhar a espiritualidade a algo esotérico ou religioso, Sim, mas não, a neurociência estuda muito a espiritualidade. Então, temos a espiritualidade vertical e a espiritualidade horizontal. A espiritualidade vertical, um dos caminhos, realmente, pode ser o esoterismo ou a religiosidade. Cada pessoa tem a sua forma, mas o que importa é a conexão da sua essência com algo maior do que nós. Né? Isso é muito importante, a gente pratica com as práticas espirituais, esotéricas, religiosas de cada um, seja uma meditação, que aí também é uma questão científica, não precisa ser esotérica, seja uma religiosidade, seja o autoconhecimento, né? Quando a gente decide que a gente está cuidando de nós mesmos, né? A gente está praticando espiritualidade vertical, quando a gente está fazendo atividades que nos deixam em flow. Em flow é aquele estado em que a gente nem consegue ver o tempo passar. Então, muita gente, às vezes, cuidando de plantas, ou fazendo arte, ou pintando, ou tocando uma música, ou escutando música, ou dançando, e o tempo passa e nem percebeu. A gente precisa, isso faz bem para a nossa vida, saúde mental, ter atividades que nos deixam em flow. Aí a gente está nutrindo a nossa essência e praticando espiritualidade vertical. A gente não precisa acreditar em nada específico ou dogmático para a gente ser uma pessoa espiritualizada. Às vezes tem muito mais gente espiritualizada que não segue nenhum dogma do que uma pessoa que siga um dogma, assim, de olhos fechados, né, sem aquelas talas aqui do lado que não vê mais nada. Aí temos a espiritualidade horizontal, que é outra que a gente esquece e que é o que você tanto pratica no Instituto e com a Feijoada Beneficente, que é quando a gente se conecta com outras pessoas, não só quando a gente ajuda, mas também como as pessoas que a gente escolhe para a gente se conectar, ter a nossa volta. Então, é conexão com as pessoas e conexão com a natureza. Verdade. Que a gente esquece também que isso é como quando a gente tem que colocar o nosso celular na tomada para carregar. Claro. Quando a gente está na natureza, a gente está... Né? É como se fosse o celular colocado na tomada. Então, a gente deve praticar esses 2 tipos de espiritualidade na nossa vida. Né? Então, quando a gente encontra sentido naquilo que a gente faz, quando a gente encontra propósito, a gente está praticando uma espiritualidade vertical. Verdade. A gente está conectado com a nossa essência. E eu acredito que a gente tem mais do que um propósito na vida. Né? Então, a gente tem vários propósitos. Quando a gente se agarra só a um, parece que a gente passa uma vida procurando. Eu, através do câncer... Eu descobri uma missão na minha vida. Que eu pensei, eu quero fazer do mundo um mundo melhor. E como? Através das mulheres. As mulheres são os pilares dentro da casa de uma família. Né? Quando você consegue mudar a consciência de uma mulher para fazer melhores escolhas, você muda a família inteira. Exatamente. Se você trabalha o homem, você muda o homem. Né? Então, através da mulher, né, cada pessoa, se fizer um pouquinho, a gente consegue fazer do mundo um mundo melhor no seu pouquinho, no seu quadradinho, Exatamente. Não é? Então, e você, através do Instituto, né, acaba fazendo muito mais, um quadradão. É um quadradão.
Então, É a união, né, de todas as pessoas que exato, abraçam essa causa também, né. Não é exatamente. fácil, mas é como você falou, a partir do momento isso que você falou foi perfeito. A gente realmente não precisa ter um único propósito na nossa vida. As pessoas, às vezes, passam a vida inteira, chegam já lá muito maduras e falam assim: "Eu não consegui encontrar qual é o meu propósito". E, às vezes, você já está vivendo ele e você Exato, não percebeu, porque sim. você busca algo que seja tão extraordinário e, às vezes, uma pequena coisa que você está fazendo ali, você está transformando a vida de alguém, você está se transformando, mas você não consegue enxergar. Então, eu Sim, acredito muito que o propósito não é só um, né? É você exato. buscar essa conexão que você falou sobre espiritualidade e não é sobre religião, né? Eu acredito Sim. muito que é sobre fé. Falo, cada um acredita na sua fé. E a natureza, né? A gente fala assim, o pessoal já fica imaginando, fala, ai, nada a ver. É porque as pessoas não testam, Uhum. né? Busca um dia, tá lá, colocando o seu pé no chão, na terra ali, Fazendo um ficar ali, grounding. né? Gente, é assustador de quanto é bom. É, Porque você fala assim, é uma coisa tão simples e ela é boa. Ela sim, traz essa energia, parece que te revitaliza ali naquele sim. momento, Tem né? até uns estudos que falam que. Eu estava aqui tentando lembrar no nome, que isso gerou um livro também. Eu esqueci o nome, mas a ideia é essa, que as pessoas que vivem perto do mar, que elas também têm mais saúde. Sim, Pronto, eu concordo com isso numa parte, mas não somente estar perto do mar, porque se você está perto do mar e faz más escolhas, não é? Os seus resultados, claro, né, não é vão bom. ser esses, né? Mas quando a gente está assim perto da natureza, perto de cachoeira, perto de água, perto de grama, ter grama, um pedacinho de grama, mexer em plantas, a gente está se nutrindo, a gente está Isso é bom. trocando íons positivos por negativos e a gente tá se energizando, né? A Ah, isso é gente é energia, maravilhoso. né? Ah. Então Vânia, então me conta aqui um pouquinho, né? Como que você usou essa parte da neurociência, né, e de comportamento, para integrar a experiência na saúde feminina? a neurociência veio me mostrar que o corpo e a mente, eles não andam separados. Mente e corpo são um só sistema. E não basta a gente tratar o corpo, a gente precisa tratar as nossas emoções, os nossos hábitos, a forma como pensamos. Nós somos um todo integrado. E nós temos a tendência a nos separar por partes, a querer cuidar de cada uma das partes, mas nós Sim, somos integrados. E quando nós conhecemos o nosso cérebro, nós conseguimos fazer muitas escolhas muito melhor. verdade. A gente consegue entender o porquê por trás, porque o nosso cérebro ele não é programado para ser feliz. Não é programado para ser feliz. O nosso cérebro ele é programado apenas para sobreviver. Então, por isso é que ele gosta tanto de rotinas, de hábitos, de rituais. Não importa o conteúdo deles para o cérebro. Para o cérebro importa o ritual. O sistema, o que acontece uma coisa depois da outra, porque isso faz poupar energia. E poupar energia ajuda na sobrevivência. Então, quando a gente entende como é que o nosso cérebro funciona, a gente consegue entender por que é tão difícil mudar e como é que a gente pode facilitar essa mudança. E uma ciência, quando consigo unir a ciência do comportamento com a medicina do estilo de vida, não é? Então, como o cérebro funciona, e os hábitos que nos levam para uma rota de cura, isso permitiu criar uma abordagem que ela ajuda mulheres, pessoas, seres humanos a reconstruírem a sua saúde, a reconstruírem a sua rota de cura e a terem um propósito e a terem sentido naquilo que elas fazem. Aí o exercício físico e a alimentação, a alimentação deixa de ser uma dieta, o exercício físico deixa de ser um tapago, né? Uma Sim, coisa que a gente, quase que uma autoflagelagem, não é? Deixa de ser uma obrigação e passa a fazer sentido. E aí verdade. flui, fica muito mais fácil. Então, e quando a gente começa também a integrar, né? No meio disso, a gente integra as emoções e a literacia emocional, as emoções entram na equação e a gente consegue ter um sistema muito mais harmonioso. Então, eu sou Perfeito. apaixonada pela neurociência, sou Ai, eu apaixonada pela medicina também. do estilo de vida, sou apaixonada pela epigenética e pela nutrigenômica, pela psiconeuroimunologia, tudo coisas que que eu Vai falo encontrar aqui no livro. nesse livro. E porque quando a gente integra tudo isso, a nossa vida fica mais leve, fica mais fácil fazer essas mudanças que a gente tanto quer fazer na nossa vida. Às vezes passam anos. A gente pensando, eu queria.
e não consegue. Então, mulher, você além de tudo isso que você já faz, né, de trazer essa mensagem maravilhosa que você já entrega e buscando mesmo ajudar outras mulheres, você ainda teve tempo de escrever livros, né? Então, você já tem 3 livros publicados, né? Queria que você contasse um pouquinho para as pessoas sobre o seu livro, como que foi a iniciativa de colocar, né, um pouco da sua jornada, do seu conhecimento nas folhas, nas páginas dos livros, para que outras pessoas pudessem conhecer. Os livros vieram daquela necessidade urgente de compartilhar informações que eu sinto que são importantes para os indivíduos. Tem que chegar a mensagem a mais pessoas, porque as pessoas precisam saber disso. E o livro é uma forma de espalhar. E eu gosto muito de escrever, eu adoro ler livros e adoro escrever. Então, no final de 2013, eu escrevi o primeiro Câncer Foi Minha Cura, que eu lancei em Portugal e lancei no Brasil, que ele é muito focado, era focado na minha história e as minhas descobertas até então, e o início de transição de carreira. Eu trabalhava no mercado corporativo, então o início de transição de carreira. Aí, em fevereiro de 2020, eu lancei o Por que Andamos Tão Exaustos, um guia prático para vencer o burnout e ser feliz no trabalho. Isso é porque ótimo. antes de eu ter o câncer, eu estava com burnout. Aliás, quando eu descobri o câncer, eu estava com burnout. Na época não se falava sobre isso, né? Então, 31 anos, isso é normal, né? Todas as coisas que eu sentia, os sintomas que eu tinha, as biologias, né, do meu corpo, era tudo normal, considerado normal. Mas ter um câncer agressivo, e ainda para mais agressivo, aos 31 anos, não. Isso não pode ser normal. Claro. Foi ali o freio que me falou, calma. Ali cutucou mesmo, ali cutucou. Eu preciso entender isso, eu precisava entender por que a gente estava adoecendo cedo, porque a gente começa a conhecer outras pessoas também em situações semelhantes. E aí, então, veio esse do burnout. Só que aí começou a pandemia, eu lancei só em Portugal, ia lançar aqui no Brasil, mas aí começou a pandemia, eu voltei de Portugal, 2 semanas depois, o mundo fecha. Aí eu, meu Deus, então vamos lá, você só 2 semanas, Aí foi aquele tempo, deixa eu esperar um pouquinho mais, e foi um livro legal, assim, bem bacana, assim, várias empresas em Portugal até compraram para os colaboradores, porque uma ideia também que eu tenho, e que me incomoda hoje um pouco ainda também, é que a gente tem a tendência de culpar as empresas pelo burnout dos funcionários. Exato. E, claro, a empresa tem um papel importante em criar um ambiente saudável. Mas cada um de nós tem também a responsabilidade de fortalecer o seu interior. A gente não consegue mudar o ambiente, mas a gente consegue mudar a resposta ao ambiente. Exato. Então, ok, eu tenho um chefe que é muito chato, ele é tóxico, ele me faz trabalhar mais horas, enfim, faz o que for. Tá, ok, mas ele tá sempre reclamando, não dá bons feedbacks, ok. Tá, e qual é que é a sua parcela nisso? O quanto você está fortalecida? Como está a sua autoestima? Como está a sua autoimagem? Exato. Como você se cuida? Como você abastece a sua energia? Né? Como é que é o seu dia a dia, além do seu trabalho e sua relação com o seu chefe? Então, a gente tem uma parte muito importante. Nossa, e isso é extraordinário, porque se todas as pessoas, elas tivessem essa mente amadurecida de realmente enxergar isso, não é a pessoa, né? Sou eu também, né? O que eu faço? Porque a gente consegue mudar o jeito que a outra pessoa te trata, de acordo com a tua postura. Então, realmente, o que você faz para ser um dia diferente? E acaba pegando... Não que assim, eu acredito muito nisso, que tem empresas que realmente têm um ambiente que é nocivo para aquelas pessoas. Eu acredito que exista isso mesmo, mas só que eu também não concordo nessa parte que a responsabilidade hoje está sendo jogada muito em cima das empresas, porque muitas pessoas às vezes já vêm trabalhar, já entra naquele ambiente corporativo já com problemas emocionais e depois o ambiente é só aquela gotinha. Né? Então, assim, foi a empresa? Não foi, você já tinha algo para você tratar antes. Então, a partir desse momento que as pessoas têm essa conscientização, eu acredito que melhoraria muita coisa. Sim, exatamente. A gente nós somos a nossa zona de poder. Né? A gente não consegue mudar toda a empresa, mas você consegue mudar a si mesmo. E é a mesma coisa como tal com a gestão emocional. Tal quando a gente tem uma gestão emocional e consegue deixar mais equilibrado, né, todo o nosso sistema nervoso, a gente consegue fazer escolhas melhores. Então, quando a gente se leva para um ambiente de trabalho, a gente também faz melhores escolhas, tem melhores ações e menos reações.
aquilo que nos acontece, né? Porque a gente não pode mudar o outro, a gente não tem o poder de mudar o outro. A gente só tem o poder de nos trabalharmos a nós próprios. Então, qual é que é a minha parte que se envolve nessa relação? Qual é que é a minha parte que se incomoda com isso? Eu posso trabalhar o que é que me cabe a mim? Sim. O que é que me cabe a mim? E o que eu tô dando poder do outro Sim. destruir o meu dia ou a minha vida e me adoecer, né? Porque quando você fala assim, tal pessoa me adoeceu, você deu o poder na mão dela, né? E só Exato. você pode tirar. Exato. Então, é a escolha mesmo que você tá falando. Exatamente. Tem um dos Resgatar. seus livros que fala sobre as e o emoções terceiro? que... É o terceiro, esse? É esse mesmo, que eu acabei de tá. lançar em Portugal. Então, e eu acredito que isso vai falar muito nesse livro, Sim. sobre isso, né? Que é as suas emoções. E ela aqui fala assim, emoções que inflamam e hábitos que curam. Gente, Exato. perfeito. Eu trago do problema, mas também trago a solução. Isso Olha, é uma coisa perfeito. minha, uma característica minha. Eu não venho só para trazer problemas, eu venho para ajudar a encontrar onde é que está a raiz do problema e ajudar a criar a solução. Claro, Só que viver bem dá trabalho. Nossa. Só que dá muito mais trabalho viver uma vida atropelada, viver uma vida com doença, viver uma sobrevida e não uma vida. Uma vida que... Sobreviver, né? Sobreviver é o a famoso vida. sobreviver. Eu te costumo dizer, eu não passei por um câncer para sobreviver ao câncer. Sim. Eu passei pelo câncer para eu viver a vida. Não Ai, que importa lindo se a isso. vida são mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, Sim. 10 anos, 20 anos. Não me importa. O que importa é que esses anos que eu viver, eu viva bem. Exato. Lindo isso. Realmente, é muito bonito e a gente precisa só ter essa consciência de trazer isso para a nossa vida, porque assim, é muito corrido, né? É muita coisa, agora muita inteligência artificial. Então, assim, se você não parar um momento para você se cuidar, né? Como falo, ou você para pelo amor ou você para pela dor. E muita gente acaba parando pela dor. Sim. Então, assim, não esperar acontecer algo na sua vida que vá te fazer ficar em cima de uma cama por algum tempo até você conseguir esse tratamento, né, e conseguir superar isso, mas olhe para dentro de você, né? Olhe o que você quer fazer. E isso, nossa, eu achei perfeito isso que você falou. E também não só sobreviver. Eu não vim nessa vida só para sobreviver. Eu falo para as pessoas, eu não vim aqui só de passagem, né? A gente fala, vim para causar, mas não, brincadeira. Mas a gente vem realmente para tentar deixar alguma mensagem, né? Eu falo que para os meus filhos, eu não quero que uma hora que eu não esteja mais aqui, fala assim, nossa, mas o que a sua mãe fez dela? Fez nada. Minha mãe não fez, só trabalhava. Só trabalhava, então é que como se você não tivesse algo a se agarrar, sabe? De eu vou viver bem, eu quero ser feliz, eu posso ser mais do que isso. Não é só bater um cartão e trabalhar. Trabalhar todo mundo precisa pagar boleto, né? Exato. Mas a gente precisa também encontrar coisas boas, Sim. né? Tirar os dias, o Cleiton fala muito isso, seus dias de milionária. Que ele fala, seus dias de milionária é ficar no sofá lá, quer assistir uma Netflix, vai assistir uma Netflix, né? Mas também... Porque o ócio é importante para a nossa saúde mental. você É muito precisa, importante. Mas também E pra alimentar sua criatividade. mente de coisas boas, né? Sim. Então, assim, não vou assistir uma Netflix ali, eu falo Netflix porque eu gosto muito de filme, mas eu busco o que eu vou assistir. Porque, querendo ou não, eu estou meio que numa base de hipnose ali quando eu estou assistindo um filme. Então, o que eu estou botando dentro da minha mente? E isso é muito importante nos tempos de hoje, né? A gente Extremamente vê. importante. A gente tem que... Isso é uma decisão, por exemplo, dentro do que você trouxe. Uma decisão que a gente tomou, eu e meu marido em casa já há 11 anos, é não ter televisão. Então, a gente tem a televisão, aparelho, mas só tem streaming. Ah, sim. Então, não tem canal aberto, não tem TV a cabo, nada. Então, aquilo que a gente vai ver é aquilo que a gente escolhe. Então, tem tantas coisas que a gente não tem poder de controle na nossa vida. Então, vamos escolher o que dá, eu vou escolher. Exato. Então, eu vou pegar o meu poder de influência para mim na minha vida. Porque eu quero viver bem, eu não quero ser refém daquilo que me dão. Pois é. A gente tem a escolha, A gente tem a Só que às escolha. vezes a gente acaba esquecendo disso e acaba aceitando o que estão te impondo. Exato. Eu também não assisto jornal, porque eu falo assim, se tiver alguma informação de algo do mercado de trabalho que a gente acaba atuando, ou algo sobre coisas que pode influenciar a parte do instituto, das nossas ações, eu busco canais que vão me trazer aquela informação específica. Né? Mas Exato. não trazendo coisas que vão alimentar a sua mente. Estar ali só aberta para ver o que é que chega até mim. Coisas Nossa, meu ruins, Deus. não pode. Porque o nosso cérebro, isso aqui também é um detalhe bem importante, que o nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. Tanto que se você estiver vendo um filme de terror, você vai sentir medo igual se você estivesse vivendo aquilo que está no Gente, eu filme. não gosto de filme de terror.
apavorada. Mas porque o cérebro não consegue separar o que é real e imaginário. Então, quando a gente está vendo alguma coisa, a gente está produzindo os neurotransmissores no nosso cérebro, né, mandando para a suprarrenal no nosso sangue, daquilo como se a gente estivesse vivendo aquilo. Por isso é que também é muito importante que a gente se alimente de pensamentos bons. Não é uma positividade tóxica, mas aquilo que a gente pensa também é importante, porque o cérebro não consegue separar o que é que eu estou pensando ou eu estou vivendo. Exato. Para o cérebro, se você está pensando, você está vivendo. Exato. Os sentimentos Tudo é real. hora. Então é como se estivesse vivendo aquilo. Por isso é que os nossos maiores estressores, os nossos maiores inimigos hoje em dia estão dentro de nós. Somos nós que criamos. Com gatilhos externos, seja pelos nossos hábitos, né? Se eu não tenho hábitos que me abasteçam, tudo é ameaça. Então, dentro de mim, eu estou sempre ansiosa, eu estou irritada. Qualquer sempre coisa que digam, eu já fico no ataque, já ataco. Exato. Né? Estou sempre em vigilância, estou sempre aquele caçador que está esperando o leão, estou sempre ou me defendendo ou atacando o leão. Não, isso faz um mal tremendo. Exatamente. Vai destruindo o cérebro, vai destruindo o nosso sistema imunológico, vai enfraquecendo. Isso é a porta das doenças. Exatamente. Por isso é que as emoções, elas são a ponte que conecta entre a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, porque é através das emoções que a gente comunica com todas essas áreas. E nós não podemos dividir a nossa vida em fatias. E achar, então, não, agora eu vou só cuidar da minha saúde física. Seria tão bom, né? Mas não dá. Não Você dá. tem que conciliar, exatamente. Não dá. Mas Exato. é muito importante. Na sua jornada, Vânia, eu acredito que você recebeu muitos conselhos, né? Eu acredito que teve alguém que trouxe uma palavra que você falou assim, isso eu vou usar para minha vida. E para as pessoas hoje que fazem um tratamento, você teria algum conselho que você gostaria de dar? Eu acho que seria confia no tempo das coisas, sabe? Faça a sua parte, faça aquilo que lhe cabe, o seu trabalho de casa, mas confia no tempo das coisas. Faz a sua parte e foca no processo, no progresso. Não foca no resultado. Isso eu digo muito para as minhas clientes nos processos clínicos. Ficam, já estou me vendo lá na frente, não sei o quê, comprando uma viagem. Não importa lá na frente. Respira, calma, viva aqui. Exato, viva agora. O que é que você pode fazer hoje para melhorar o seu dia? Olha. Porque isso são tantos meses para frente. Você quer sobreviver esses meses para depois viver aquilo? Não, viva agora, aproveita agora, a vida é uma bênção. Eu não tenho esse controle, né? Eu não tenho esse controle. Eu vou estar vivendo daqui a 2 anos, a gente não sabe. O que a gente tem de escolha é como que eu vou viver daqui para frente da melhor forma. Exato. Né? Eu não quero só sobreviver, mas eu quero trazer algo diferente, eu quero fazer algo diferente para mim. E quero ter prazer também no meu dia a dia. Gente, tem que ser feliz, gente. Tem que ser né? feliz. Tem que ser feliz. Então, eu até costumo dizer assim, anda na calçada, mas sem ficar pensando se você vai ser atropelado ou não. Porque a gente anda na calçada, mas a gente não controla se não vem um carro e bate em cima, vem para cima da gente. Né? Se a gente andar no meio da estrada, a chance de levar com o carro em cima é muito maior. Claro. Ok, mas se eu andar na calçada, a chance é menor. Mas nada impede. Então, é a gente conseguir apegar a nossa zona de poder, aquilo que a gente pode fazer no hoje, e desapegar daquilo que a gente não tem controle. Perfeito. Olha, e com essas palavras, eu queria que você contasse mais um pouquinho desse seu livro, né, o seu terceiro livro, para que as pessoas conheçam mais um pouquinho. Aí traz aí mais quais mensagens a gente vai encontrar ao ler o seu livro. Então, nesse livro, Emoções que Inflamam, Hábitos que Curam, que ele acabou de ser lançado em Portugal e eu estou no processo de lançar aqui no Brasil. Ai, gente, olha, vamos aguardar aí, ela vai trazer aqui as informações. Tem que ser. Então, eu trago muita ciência, trago até muitos estudos científicos que comprovam essa questão de como as emoções elas podem causar inflamação, não é diretamente, mas explicando como é que esse processo todo acontece e através do nosso sistema de eixo HPA, que é o sistema de resposta ao estresse, faz toda essa explicação, mas de uma forma simples. Que isso também, a minha ideia é sempre descomplicar. Descomplicar, porque já tem tanta coisa complicada, não é? E a gente tem a tendência a complicar na vida, não é? Que nem a questão do propósito, não é? Então, tem que ser uma coisa muito maior, eu tenho que salvar o mundo, tem que salvar... Não! Salva o seu mundo, cuida de você, da sua família, do seu grupinho, dos seus amigos, de você, do seu pequeno grupinho. Exato. Não é? Expande conforme você pode. Claro. Não é? Então, aí você já está fazendo do mundo melhor. E aí, nesse livro, eu falo foco muito na questão das emoções e falo como é que a gente pode construir uma rota de cura integral. Ótimo. Integral nesse sentido, não é de uma ausência de doença, mas é como cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental,
da nossa saúde física e da nossa saúde espiritual. Então, tem toda uma rota, uma série de exercícios, uma série de perguntas para se fazer e para aplicar na sua própria vida. Então, é um guia prático de vida. Olha, e ele já está em venda em algum site ou não? Você vai fazer No o primeiro Brasil, lançamento ainda não. no Brasil, só em Portugal. Só em Portugal, tanto que eu tenho os direitos autorais todos. Em Portugal foi lançado pela Penguin Random House, que é uma das maiores editoras do mundo. Olha, que Mas, assim, maravilha. no Brasil, né, não ponho o Kindle, porque eu quero a versão e-book, porque eu quero publicar por inteiro no Brasil. Então, estou buscando editora, agora estou vendo para fazer também para chegar então a gente aí já a fica todo aguardando. mundo. Quando tiver o lançamento, já traz aqui pra gente Muito tá obrigada. publicando aqui pro pessoal, né? Pra gente fazer esse acompanhamento. Faço questão de estar no dia, Muito pessoalmente, obrigada. porque realmente quando a gente encontra pessoas que têm essa jornada e traz a experiência da sua jornada, é maravilhoso, porque assim, eu gosto muito quando eu conheço as pessoas que ela traz na prática o que Sim. ela viveu. Porque é muito fácil você falar palavras bonitas que você estudou ali e você traz, mas quando você vivencia, Eu vivo, né? eu vivo o que eu prego, digamos assim. Perfeito. Sou A bastante gente coerente. sente, né? Uma vez me falaram, e é verdade, a gente percebe no olhar da pessoa quando o que ela está falando, ela realmente acredita Sim. naquilo. Então, assim, você traz, eu falo que é como um instituto para mim. É difícil você fazer essa parte, né? É você buscar todos os dias, tentar ajudar as pessoas. Você encontra muita dificuldade, às vezes você encontra muita maldade no meio do caminho, mas você tem que acreditar no seu processo, né? Uhum. Você tem que acreditar. Hoje tá difícil, tá, mas eu vou assim mesmo. Eu vou conseguir, vamos arrumar uma melhor forma, não vamos desistir. Às vezes a gente chora, porque, né? Às vezes as emoções vêm e eu falo assim, E é tô com bom. vontade de chorar, hoje eu vou chorar. Às vezes a gente chora, mas depois você respira fundo e fala assim, eu tenho algo maior para fazer. Uhum. Então, eu vou conseguir. Então, do que a gente fundou o Instituto para hoje, ele já teve um crescimento muito grande. Sim. E isso, para mim, eu falo assim, não tem preço que pague, não é sobre dinheiro. É realmente você acreditar que você pode levantar todos os dias e transformar alguém ali, né? Sim. Plantar uma sementinha ali e fazer. Por isso que eu trouxe esse podcast que chama Som da Transformação. Porque eu acredito que também nesse projeto a gente traga as pessoas que têm histórias inspiradoras. Sim. Né? E com as suas histórias você vai transformar a vida de outras pessoas. Nossa, isso é maravilhoso. E você sabe que fazer o bem, né, realmente faz bem para o cérebro. O cérebro tem Nossa. genes altruístas, tem uma parte que ele se ativa de dopamina, ocitocina e serotonina aqui na parte de trás do cérebro, quando você faz bem. Tanto que eu até costumo brincar, é uma visão da neurociência, que todo ato de amor ele é egoísta. Porque quando a gente doa alguma coisa, faz alguma coisa pro outro, a gente se sente bem. Exato. Então Eu gera falo, dopamina, gera serotonina. Então eu tô sua fazendo, você não faz por sensação você. é- Tem até o Roberto Patrus, um filósofo, que ele fala: eu te amo e você não tem nada a ver com isso. Então, o meu ato de amor é pra você, não é por você. Isso. É meu, eu quero porque eu quero doar esse amor pra você. Então, o que eu faço isso por mim, não é por você. Você A gente fala recebe, sobre o mas eu perdão também né? recebe. A gente acha que o perdão a gente está dando para o outro, não você está dando para você Tem que ser pra mesmo. você. Né? Então, isso é importante para você também ter essa cura dentro de si. Né? Sim. Mas olha, Vânia, muito obrigado. Se deixar aqui, a gente vai ficar horas falando, porque eu amo falar sobre esse tema, sobre você ter essa parte de que acreditar na sua cura, de buscar algo que você possa transformar alguém, de trazer essa palavra de apoio, né, para incentivar o dia das pessoas, fazer coisas felizes, né, coisas alegres, para trazer coisas boas mesmo, energias boas, para que transforme também não só o outro, mas a si mesmo, né? Sim. E, gente, essa foi a nossa embaixadora, porque a gente escolhe a dedo nossas embaixadoras. Então, a partir do momento que eu conheci a história da Vânia, eu falei, é ela, gente, vamos lá conversar, se ela aceita o nosso convite, porque, assim, são pessoas que estão muito engajadas ali na causa mesmo e que tá ligada ao nosso projeto, né? Então, precisava trazer pessoas como você para incentivar cada vez mais, né? Então, muito obrigada. A nossa feijoada foi um sucesso, né? Nossa quarta feijoada foi um sucesso, contou com mais de 600 pessoas. Todo mundo que foi, assim, tive muito feedback positivo e o melhor, o valor que a gente conseguiu doar para o GAPC. Né? A gente acredita que eles vão conseguir ajudar muitas pessoas que são cadastradas lá, né? Sim. E a gente vai visitar o GAPC, então eu convido vocês também para ficar aqui na página do Instituto curtindo, porque a gente vai estar indo lá
conhecer o espaço que eles têm em Taubaté. A gente já conheceu o de Mogi, vamos conhecer o de Taubaté. E Sim. convidar os patrocinadores, já deixo o convite aqui para você também, para Obrigada. estar junto conosco lá nesse dia. E queria que você falasse onde as pessoas podem te encontrar, né? Quais são as redes sociais, se caso a pessoa quiser te convidar para fazer uma palestra, né? Como que faz? Sim. Onde te Muito encontra? obrigada, Janaína, mais uma vez. Então, para as pessoas me encontrarem, pode ser através do meu Instagram, que é @minhavidacomigo, ou através do meu site, que é vaniacastanheiro.com. Eu estou lá, estou disponível, sou eu mesmo que respondo, às vezes pode demorar um pouquinho, mas sou eu mesma, eu faço questão disso, gosto muito desse contato 1 a 1 e respondo para todo mundo, e será um prazer ter vocês aqui comigo, sejam muito bem-vindos, e Janaína, muito obrigada pelo convite, muitos parabéns por esse processo, por conseguir continuar levar avante, né? Porque precisa de persistência, Sim. mas quando a gente acredita, não é algo que faz sentido e com propósito, a gente ultrapassa, não, essas barreiras, foca no processo e vai. Exato. É o processo, é sobre o processo, não é sobre o resultado, não é sobre os percalços, e os percalços só nos fazem Sim. também ver que, opa, deixa eu mudar experiência, né? a Vamos experiência, mudar a qual é rota que é o aqui. aprendizado aqui, então vamos Exato. ver o que é que precisa recalcular. Porque a vida é isso, né? A gente ir recalculando a rota. Né? As Sim. coisas não estão determinadas assim, e tem que ser do jeito que você decidiu 2, 3 anos atrás. A gente tem que ter muita curiosidade sobre a vida. Eu acho que das nossas maiores habilidades e que a gente tem que sempre nutrir é a nossa curiosidade. Para que a gente esteja aberto, com o nosso observador sempre aberto, para perceber, opa, qual é que é a hora de recalcular. Olha. O que é que eu estou fazendo bem? Qual é que é a minha realidade? Ela é feedback. Então, o que é que eu estou gostando na minha realidade? Ou o que é que eu preciso mudar para reajustar aqui a minha rota? Exatamente. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, então eu já convido vocês a seguirem aqui a página do Instituto Souza Araújo, seguir a página da Vânia, já compartilha aqui esse podcast, já envia para os seus amigos que vai ter uma mensagem aqui que está para essa pessoa que vai receber. Então, assim, não deixe de compartilhar, de curtir. Isso nos ajuda muito para que as pessoas também conheçam sobre os projetos do Instituto Souza Araújo. Então, um grande abraço para vocês e aguardem que a gente vai trazer mais pessoas inspiradoras. Tchau!